Graça e paz, amados, maravilha do Eterno, abençoados do Senhor. Você é joia preciosíssima, tesouro de Deus, corra linda do Senhor, mais um café com Deus, com o pastor Maurício Loureiro. Café de hoje, meu amado, está lá em Salmo 119, versículo 67. Quero te agradecer por estar compartilhando nossos vídeos. Você está me ajudando na evangelização. Curte também, para não esquecer. Iniciou? Já está assistindo? Curte aí, dá aquela curtida, aquele gostei para nós. Também se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito. Me ajuda aí, gente. O que é o Café com Deus? É uma porção da palavra de Deus explicada, oração por você e sua família. Faltando 12 para chegar a 1000. Nós estamos em contagem regressiva. Muito bem. Aleluia. Vamos lá. Vamos aprender hoje sobre uma das razões por que sofremos, né? Uma das razões por que sofremos. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Salmo 119, versículo 67, está escrito assim: Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Ou antes de ser castigado, andava errado, mas agora, guardo a tua palavra. Bom, o salmista está deixando bem claro que houve uma correção de Deus, porque ele andava errante, né? E pode acontecer isso. Chega um ponto que Deus pode dar um basta, chega, né? Então vem a disciplina, o castigo. E essa é uma das razões. Se você pegar aí, por exemplo, Jonas, né, um profeta de Deus, quando toma a decisão de desobedecer, Deus então envia o castigo, né? Onde aquele navio que ele pagou uma passagem cara para ir para um lugar muito distante, talvez 3, 4 vezes mais longe do que o lugar que Deus havia determinado para ir, que era Nínive, ele acabou indo para Tarsus, e agora faz os outros sofrerem as consequências, que é a perda de todos os bens que estavam no navio e quase perderam a vida. E agora ele sofre as consequências porque ele foi descoberto sendo o causador daquele mal. E pediu para que lançasse no mar, porque ele era a razão daquele mal. E quando lançaram, um grande peixe o engole, e ele vive agora 3 dias e 3 noites na entranha desse grande peixe, né, que terrível. Ele faz até uma oração lá dentro, falando do inferno que ele estava passando. Então, Deus estava tratando com ele, para que ele obedecesse. Impressionante que esses 3 dias foram justamente a viagem do peixe, que a caminho de Tarsus leva ele até Nínive, né? O mar próximo de Nínive ali, e o vomita próximo do mar. Há historiadores que dizem que aquele povo acreditava num Deus peixe, e quando viram aquele grande peixe vomitando um homem, e aquele homem sai trazendo uma mensagem, eles disseram: é um profeta dos deuses que nos contemplou, né? E aí Jonas prega a mensagem de arrependimento, para que ele se arrependesse, porque havia uma sentença também para aquele povo. Vai vendo como que Deus castiga, disciplina para o nosso bem, certo? Mas muitas das vezes nós passamos problemas, perdas, né? E que nos leva a Deus. Pode não ser nem castigo direto de Deus. Entenda bem. São as circunstâncias da vida. Certo homem dando um testemunho,
Ele dizia para um pastor que ele perdeu, foi muito trágico, um filho com 1 ano de idade, e que já haviam se passado 15 anos e todo o Natal ele lembrava do filho. Lembrava, assim como o nascimento de Jesus, né, que ele teve um filho também e que o Senhor o levou. E na Páscoa também ele lembrava do seu filho, porque lembrou que o nosso Deus também teve um filho, né, e deu o seu filho por nós. Mas que o terceiro dia ele ressuscitou, e isso trazia uma alegria no coração dele, porque ele entendia, sabe que é assim que a palavra diz, né, que ele encontraria o seu filho um dia, porque haverá a ressurreição dos mortos e viveremos juntos para todos sempre. Então, ele era consolado com isso. Mas essa perda do filho fez com que ele questionasse a Deus e se voltasse para Deus, tendo um encontro com o Senhor, certo? A dor sempre vai existir, né? Ameniza-se com o tempo um pouco, mas sempre existe a lembrança daquela dor, né? E é como é impressionante. E a gente aprende, meu Deus, aleluia, lições, né, com o sofrimento. No caso dele, levou ele a ter um encontro com o Senhor e aceitar a Cristo como seu Senhor e Salvador. Já outros casos é para provar, né, ou para quem não sabe, né, revelar. Foi o caso de Jó, revelando para Satanás quem de fato Jó era e Deus já o conhecia. E muitos sofrimentos, muitas dores, elas não vão forjar o nosso caráter, elas vão revelar quem de fato somos, certo? Ela só traz a descoberta, a revelação, certo? Então, no caso de Jó, foi uma permissão que Deus deu a Satanás para agir na vida dele, certo? Com ataques, como ele, né, colocando enfermidade, tirando seus filhos, tirando seus bens antes, né? E mostra-nos o que nós somos capazes de enfrentar, as dores que somos capazes de enfrentar, até porque o Espírito Santo é que nos fortalece, né? E vai provar o real do falso, tá? O trigo do joio, né? As diferenças que há em cada um. Amém? Uns vão se voltar para Deus no sofrimento, que foi o caso desse testemunho desse pai, né? Mas outros vão se voltar contra ele, contra Deus, né? Se revoltando contra Deus. O sofrimento, na verdade, nada mais é do que revelar o nosso caráter. Amém? Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Assim como Jesus passou pela dor, pelo sofrimento, embora tenha pedido antes ao Pai que passasse aquele cálice dele, mas ele entendeu que, todavia, não fosse feita a vontade própria de Jesus, mas o Pai que agradou moê-lo, né? Que agradou entregá-lo na dor, no sofrimento. Hoje a gente entende por quê? Porque quando nós pecamos, nós somos separados de Deus. Quando nós pecamos, o pecado nos afasta de Deus. E quando nós nos arrependemos, né, deixando o pecado, quando nós oramos, confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, né? Por causa do sangue que Jesus derramou, por causa do sofrimento que Ele passou. Deus vem à memória dele, né, a lembrança dele, de tudo aquilo que Jesus enfrentou, desde a traição, do julgamento injusto, né, de uma condenação, sendo ele inocente, chicotadas, coroa de espinho, carregando a cruz e sendo crucificado nela, suas mãos, seus pés transpassados. Então, tudo isso vem à memória de Deus para nos perdoar. E não é por amor a nós, é por amor ao Filho, é que Ele nos perdoa.
Amém? É isso aí. Não brinque com o pecado, né? Se afaste dele. Amém? Porque consequências virão com certeza. Amém? Recebe aí. Então, o melhor é andar com Deus. O melhor é obedecer o Senhor. Se você, né, praticou algum pecado, de momento é hora de você se arrepender, confessar o seu pecado ao Senhor Jesus, ao Pai Todo-Poderoso. O Espírito Santo te ajudará, porque Ele é que nos convence da justiça, do juízo e do pecado. Então, Ele trabalha no nosso interior para chegarmos ao arrependimento e mudarmos, né? Tomar uma atitude de deixar o pecado e de andar com Deus, procurando agradar o Senhor, obedecendo a sua vontade, seus mandamentos, porque a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Seus mandamentos não são pesados. Amém? Jesus mesmo diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, meu fardo é leve. Então não há peso, até porque o Espírito Santo nos ajuda nesta caminhada. Recebe aí. Pai, em nome de Jesus, eu oro por todas as pessoas que estão nos assistindo, recebendo a Tua palavra no Café com Deus. Me lembro aqui agora também da avó da Luane que pediu oração, tem pedido oração pela sua avó. Toma nas Tuas mãos, toma todos, como a Yolanda também, sempre pedindo oração, Alcina, e tantos que nos acompanham no Café com Deus, gente nova que chegou também, estaremos falando em breve no próximo café. Deus, a irmã Helenice, que sempre nos assiste, Helenice Zamboni, o Senhor abençoe a cada uma dessas pessoas, dando força, renovo, ajudando nas dificuldades, nas lutas, Pai, que nos forjam também, né? Nos leva a ter experiências contigo, revela o nosso caráter, de quem somos, se somos joio, se somos trigo, né? Se somos verdadeiros ou falsos, né? Então, Senhor, que possamos ser sempre verdadeiros, sempre trigo, sempre bênção. Não como Sansão, que se rendeu ao pecado, brincou com o pecado e acabou sendo, né, vencido por ele. Mas como Jó, que permaneceu firme, Pai. Deus, em nome de Jesus, nós oramos com gratidão, em nome de Jesus, Teu Filho. Amém. E graças a Deus. Esse foi mais um Café com Deus, com o pastor Maurício Loureiro. Te peço, compartilha bastante aí, senta o dedo, hein?